Acho que doutora... ótimo, maravilha. Pode começar, doutora. Então, boa noite a todos, bem-vindos. Estamos aqui mais uma videoconferência da SOPERJ. Estou muito feliz de estar aqui. O nosso grupo de trabalho de otorrinolaringologia sempre ganha estrelinha, porque foi um dos primeiros a fazer a videoconferência aqui na sociedade, logo no início da pandemia, e trouxe temas super atuais para a gente, sempre vem trazendo. E a questão da fala, né, dos distúrbios da fala, foi um pedido meu até, inclusive, porque faz parte do dia a dia do pediatra e é uma questão que causa muita angústia nos pais. As famílias vêm com essa queixa para os pediatras e muitos pediatras não sabem o momento de encaminhar, não sabem diagnosticar o que é realmente uma questão do processo da fala, né, do processo do desenvolvimento da criança, ou quando realmente é uma questão. Então, assim, é um tema assim, muito oportuno e eu estou muito feliz aqui com essa noite de hoje, que a gente vai aprender bastante, todos nós vamos aprender bastante. Muito feliz, adoro quando nós temos questões, eventos multidisciplinares e interdisciplinares, porque é muito importante a gente trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, então isso é fantástico, vai ser muito bom. Então eu quero aproveitar aqui para convidar também a todos para o nosso curso de imunologia, né, de vacinação, que vai ser sábado agora, dia 7, e nós teremos, vamos falar das vacinas já existentes, né, as antigas do calendário antigo, da criança e do adolescente, vamos falar também sobre a vacina do Covid, que é a sensação, e tem muitas questões, vacina, não vacina, quando é que as crianças vão vacinar, os adolescentes já estão vacinando, então nós vamos tirar todas essas dúvidas, e as inscrições são até amanhã, por uma questão organizacional nossa, o curso é no sábado, mas as inscrições são só até amanhã. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou passar a palavra para o doutor Edio, que é o presidente do grupo de trabalho de otorrino. Obrigada. Olá, gente, boa noite. A gente agradece também, Cátia, pelo convite e, na verdade, pela proposta para esse tema, porque é um tema realmente que também nos é muito caro, né? O otorrinolaringologista, de forma geral, está mais habituado com os distúrbios como a disfonia, mas alguns outros distúrbios que fazem mais parte da vivência do otorrinolaringologista foniatra do que do otorrinolaringologista geral. Então, é importante também a gente falar desse assunto entre nós também, no nosso meio. Então, é muito bacana poder ter reunido esse grupo aqui para a gente discutir hoje esse assunto, os distúrbios da fala. Gostaria de agradecer a participação e o aceite do convite aos colegas de hoje, né, para a gente ter organizado esse evento, o Dr. Caio Simas, que vai fazer a moderação aqui do nosso evento. O Dr. Caio é egresso da Unirio, né, da faculdade, da residência do Hospital Gafreguini. Ele é otorrinolaringologista, ele é foniatra, e atualmente ele faz a coordenação do ambulatório de foniatria lá do Gafre. O Dr. Marcos Salvar, médico, otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço, professor adjunto da Faculdade de Medicina lá da Unirio, que vai falar sobre disfonia, né, tem uma larga experiência, acho que poucos talvez não o conheçam nessa área, uma larga experiência com distúrbios da voz, vai ser muito enriquecedor para nós poder assistir e falar hoje. A doutora Andréia de Santana Silva Moreira, que é do Departamento de Neurologia da SOPERJ, é presidente do departamento, que muito prontamente também nos recebeu muito bem com essa ideia, né? Digamos assim, é uma ideia também do Departamento de Neurologia também, a gente formulou isso junto também nesses últimos momentos. Ela é neuropediatra, doutora pela UFRJ, ela é presidente desse nosso departamento na SOPERJ, e a fonoaudióloga Leila Najib, que ela vai falar do tema gagueira. Ela é mestre em ciências, especialista em linguística aplicada pela UFRJ, e também tem um ambulatório de disfluência, se eu não estou enganado, depois a Leila me corrige, onde ela também faz parte da graduação lá e treina as alunos da graduação de fonoaudiologia nesses assuntos e nesse tema. A doutora Andréia, acho que eu não falei, vou falar do diagnóstico diferencial das disfluências.
Eu vou passar a palavra para o Dr. Caio, que vai, daqui para frente, vai ciceronear aí nosso encontro. Eu vou sair de campo aqui, só volto lá no finalzinho para dar um tchauzinho e conversar um pouquinho sobre algumas coisas que possam me ser pertinentes. Dr. Caio, fique à vontade, a casa é sua. Maravilha, Ed. A casa é nossa, né? Obrigado aí. Quero agradecer a doutora Kátia, ao doutor Ed aí pela organização do evento. E eu, como foniatra, assim, é um prazer, né, receber pessoas renomadas e falar de assunto de distúrbios da fala. Inicialmente, lá numa outra sessão, numa outra videoconferência, nós falamos sobre os distúrbios da linguagem. Hoje, vamos falar mais sobre as disfonias, as disfluências, a gagueira. E vai ser um prazer. Lembrando que quem quiser fazer algum comentário, pergunta, a gente vai iniciar com as 3 apresentações seguidamente, e no final eu vou ficar de olho aqui no chat. Se alguém tiver alguma colocação, eu passo para os palestrantes, até se alguém quiser abrir o áudio no final também para fazer algum comentário, vai ser bem interessante, tá bom? Então, como o Dr. Edio já mencionou, vamos começando então a apresentação do Dr. Marcos Sarvá, com o tema de disfonias. Dr. Marcos, por favor. Então, boa noite aí a todos, né? É um prazer a gente estar aqui com vocês para falar de um tema que acredito que seja muito interessante nessa sequência, né? Lhes dar uma ideia. Tá entrando aí a projeção, correto? Tudo certinho? Sim, doutor, tudo certo. Correto. Pode continuar. Perfeito. Vamos adiante. Eu vou tentar ser bem rápido, vou falar como não se deve falar normalmente, que é falar rápido, mas o tema tem que caber aí nesse período de 20 e poucos minutos. Tentar lhes falar, obviamente agradecendo a organização, a Kátia Nogueira, ao nosso amigo Edio Cavalaro. É um prazer estar aqui com o Caio Simas, nosso colega lá da Unirio, e com os demais palestrantes, que vou conhecer aí os seus temas e certamente interessantes. Em relação às disfonias, né, tentar trazer a vocês essa abordagem médica específica, otorrinolaringológica, que eu acredito que encaixa em tudo com as demais profissões, e aqui dá uma ideia do que é a disfonia, nessa forma de motivar as pessoas a se tocarem com o assunto. A Maria Santa está querendo dizer que é para você cuidar da voz do seu filho. A rouquidão infantil não é normal. Leve seu filho ao médico. Ele também poderá precisar de um fonoaudiólogo. Se você não cuidar, ele pode ficar assim, olha. Psiu, quieta, Maria Santa. Semana Nacional da Voz, de 12 a 16 de abril. Afine sua saúde. E cuide de sua voz. Ou seja, temas importantes que por vezes passam despercebidos, a população tem que ser trazido a isso, e dentro da otorrinolaringologia, que lida muito com isso, alterações estruturais de base, mas que podem ser funcionais na sua origem, a competência interna, os fatores de refluxo, os fatores inflamatórios espontâneos, né, as alterações hormonais e neurológicas, versus as alterações vindas de fora, climáticas, ambientais, poluentes, gripais, etc., vírus e bactérias. Tudo isso nos leva a uma situação dentro da otorrinolaringologia, e especificamente na laringologia, com muita multicausalidade, né? Entendendo, obviamente, que a voz é a base da comunicação, em termos de pensamentos, emoções e opinião, talvez hoje trazida com todos os textos de WhatsApp, etc., já não seja tão frequente no dia a dia de comunicação, mas certamente o é na vida pessoal, na vida social e interpessoal, né? Exige um bom equilíbrio. Não é simplesmente a emissão laríngea, mas um equilíbrio entre ressonância, tom, intensidade, frequência, articulação, velocidade com que se fala, a pronúncia e a prosódia, ou seja, todo o conteúdo dessa comunicação que vai além da voz, né? Muitas pessoas não se preocupam com as medidas profiláticas, que são básicas, que é dormir bem, se alimentar bem, se hidratar, evitar pigarro, ter um cuidado nos ambientes ruidosos, mais secos ou poluídos, ou gritar muito, tossir, etc., ou falar alto em excesso, né? Isso o processo sofre uma perturbação, incomoda o ouvinte e também traz desconforto para quem fala. No caso das crianças, ainda tem a baixa capacidade de autopercepção, e no meio escolar, que todos sabemos o quanto que cometem abusos vocais, e por vezes já originados do meio familiar.
Os problemas vocais em crianças são relativamente comuns, né, que atingem um percentual representativo em todos aqueles parâmetros que citamos, podem ter origens orgânicas, por vezes congênitas ou adquiridas, questões funcionais habituais de mau uso e abuso, questões psicogênicas, que na adolescência também em relação aos distúrbios da muda, exigem uma anamnese detalhada, exames laringoscópicos feitos via oral ou via nasal, e ter uma documentação adequada para ter a comparação na sequência, né? Tudo isso já não é coisa de hoje, é coisa de muitos anos, que mostra essa preocupação estatística, né, do quanto que isso gera um impacto no desenvolvimento social, e as crianças com fatores de alteração na sua comunicação sofrem muitas dificuldades, além do bullying também, a própria dificuldade de expressão, de transmitir suas emoções, suas opiniões, etc. E é importante que se busque essa avaliação. Aqui, novamente, insistimos na campanha... Eu trabalho muito com a minha voz, mas eu me cuido. Agora, você sabe que tem gente que acha normal uma criança ficar rouca? Pois é, mas não é normal. Por isso, se o seu filho está sempre rouco, procure logo um médico. O otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo podem resolver esse problema. Semana Nacional da... Olha, gente... Então, vejam, precisamos, às vezes, de pessoas além, personalidades dizendo algo que para nós é muito óbvio, mas que não seja para as pessoas em geral. E isso é importante que seja cada vez mais propagado, né? Lembrando das alterações psicológicas que as pessoas disfônicas têm, e é importante que isso seja considerado, e a criança está dentro desse ambiente. A avaliação multidisciplinar e multiprofissional aqui se mostra muito necessária, né, com toda uma integração, hierarquia, com os limites e atribuições de cada profissional, obviamente todos comprometidos com o bem-estar do paciente, e esses profissionais todos aí têm que ser considerados, e além dos pais e professores que têm que estar atentos, são eles que percebem e devem estar aptos a perceber as alterações e nos trazer a esse grupo de profissionais dedicados que possam, e obviamente o pediatra como o centro de referência dessas famílias e dessas crianças. Reforçando o conceito de multicausalidade das questões infecciosas, anatômicas e estruturais, congênitas, alterações congênitas, membranas laríngeas, etc., e proporções da glote com alterações de proporção, formação de lesões císticas ou sulcos que alteram a qualidade vocal desde a infância, obstrução nasal e rinofaríngea, hipertrofia de tonsilas, que causam também uma alteração de nasalidade, alterações velofaríngeas das fissuras, as questões alérgicas e inflamatórias, questões metabólicas, as mutacionais que eu já citei, as questões do cavum, tumores e aumentos benignos ou malignos da orofaringe, da laringe, citando especificamente o papiloma, derivado do HPV, paralisias laríngeas, que podem ser congênitas ou adquiridas em trauma de parto ou espontâneas por processos virais ou inflamatórios, intubação prolongada e etc. Traumáticas, cinéquias, também acontecem por intubação, questões de mau uso e abuso e as questões psicogênicas, que também refletem de uma forma. Aqui lembrando e reforçando o quanto que o papiloma e o HPV podem ser vistos como uma causa de disfonia, e eu vou lhes dar uma ideia de como isso pode acontecer. Portanto, se emite um relatório ao avaliar essas crianças, com anamnese, com exame geral otorrinolaringológico, uma conclusão diagnóstica, uma conduta indicada, traduzir e explicar bem isso ao familiar, aos pais, aos responsáveis, prescrever e orientar claramente e definir um prognóstico que, em geral, é possível que se faça. Não se trata apenas de examinar a laringe, as pregas vocais, para dar uma impressão sobre uma alteração chamada disfonia, mas muito mais do que isso, como eu disse, pode ser uma alteração nasal, rinofaríngea, da orofaringe, e podemos ter outras alterações causando, por vezes, de fundo neurológico, hormonal, por exemplo. Portanto, nessa anamnese tem toda a questão da autopercepção na criança que é muito fraca, a variabilidade que pode ser, por exemplo, relacionada a vai na escola, fica rouco, quando não vai na escola não fica rouco, etc. Uma relação direta com o uso e com o ambiente que, por vezes, não se revela em casa. A relevância social que essa criança possa ter
na sua vida pessoal, e isso vai ser importante até numa indicação, por vezes, como eu vou lhes mostrar, cirúrgica, como é que isso já aconteceu, como é que foi tratado, como é que foi a participação da criança, até para se avaliar a adesão possível à norma terapêutica, à terapia vocal, etc. As alterações comportamentais, evolução clínica, sintomas associados, as questões alimentares, de sono e a própria viabilidade e disponibilidade ao tratamento, que tem que ser considerada, né? A intenção que eu lhes peço para a questão da relação de causa e efeito. Por vezes, uma criança rouca, que fica mais rouca quando usa muito a voz, não é necessariamente causada por um mau uso. Ela pode, na verdade, estar até numa condição boa de uso para uma alteração que ela tenha. Essa alteração que causa disfonia exige esforço, e ao contrário da conduta inadequada que gera impacto, lesão e alteração. São duas questões que, ao se ver a criança, ao se ouvir a história, por vezes se confundem. Quem veio primeiro, se o abuso ou se a alteração, que gera uma sensação, uma percepção de esforço e de fadiga muito fácil. Os métodos que nós dispomos normalmente são, além do exame clínico usual, a endoscopia nasofaríngea, a videolaringoestroboscopia. Não se pode dispensar uma avaliação audiométrica nas crianças que, assim, haja suspeita de alteração auditiva, a radiologia, os testes terapêuticos que podem nos dizer, por exemplo, antialérgicos, corticoides, que podem auxiliar nessa melhora e nos dar um indício pelo próprio teste. E, eventualmente, levar essas crianças à cirurgia para a avaliação melhor de uma alteração que não está tendo uma recuperação conforme se espera. Uma criança que utiliza as medicações, que reduziu o uso da voz, que seguiu terapia e continua com uma alteração muito séria, né? As pregas vocais, por vezes, sofrem impactos e essas lesões podem não reverter. É assim que normalmente vemos no exame clínico dessas crianças. Vejam aqui uma criança de 5 anos, que tem uma colaboração muito boa ao exame, nem sempre eu diria, mas aqui eu lhes trouxe aqueles que colaboram bem no exame, que levam tudo de uma forma lúdica. Crianças que fazem vozes diferentes, que brincam muito com a própria voz, por vezes gritam, e que permitem o exame, primeiramente pela endoscopia nasofaríngea, o exame do cavum, as adenoides bastante volumosas, ocupando cerca de 70% da luz do cavum, o que gera uma alteração de ressonância e um mau esforço, lesões nodulares bem nítidas, são crianças que merecem ser consideradas na questão terapêutica. E aqui tem esse trabalho muito interessante de colegas do Brasil, levantando os diagnósticos de 71 crianças. Vocês vejam o número de crianças com lesões que não são exatamente aquilo que se pensa que toda criança possa ter. Nódulo vocal. Na verdade, até excepcionalmente, as crianças tinham outras lesões em uma frequência bastante significativa e que, por vezes, são crianças roucas, como todas, e não devemos considerar que todas sejam portadoras de lesões decorrentes do uso da voz, mas, como eu disse, estão com o uso da voz alterado porque desenvolveram uma lesão, por vezes, espontaneamente, pela própria natureza. Existe também uma diferença, vocês vejam, em relação à ocorrência em meninos e meninas, né? São mais frequentes em termos de lesões nodulares, talvez decorrentes das atividades de meninos e meninas, o que talvez não seja totalmente definido, né? E os tratamentos, por vezes, com evoluções discutíveis, né? Porque as crianças não são exatamente dóceis a toda a conduta de repouso, de terapia, de mudança de conduta, e, por vezes, essas alterações, a troca de pequenas lesões císticas por questões cicatriciais pós-operatórias nem sempre vão ser de evolução imediatamente favorável. Vocês vejam nódulos vocais, cistos, que ocorrem em crianças, assim como em adultos. Nós temos nesse grupo de alterações estruturais mínimas as desproporções glóticas, as assimetrias,
suco oculto, sucos maiores ou menores, cistos abertos, cistos epidêmicos, pontes de mucosa, vasculos de genesias, alterações vasculares e microdiafragma. Tudo isso é considerado congênito. Estão nessas crianças que vão ser adultos que, até o momento, a maior parte dessas alterações são diagnosticadas na fase adulta, né? E certamente por falha ou dificuldade técnica natural de avaliar essas crianças. Vocês vejam, suco vocal, pessoas com história de disfonia desde a infância, com alterações císticas, alterações vasculares e císticas, todos com alterações de sulcos mais profundos na prega vocal, pessoas que relatam alterações vocais desde a infância e, por vezes, percebidos muito mais claramente na adolescência, em que a voz esperada, a evolução natural da voz, não ocorre. Alterações císticas, lesões que levam a hematoma, então a pessoa tem uma tendência a fazer hematoma não porque abusa somente, mas porque tem uma alteração vascular e cística na prega vocal. Vocês vejam o número de alterações que pode acontecer, gerando por vezes espessamentos, e eles não são de forma alguma considerados classicamente fonotraumáticos, mas são alterações estruturais prévias. Vocês vejam cistos, alterações vasculares que facilitam hematomas e que, por vezes, assim evoluem dessa forma digamos, no dia a dia clínico. Então, nós temos lesões nodulares, pólipos, edemas, refluxo, que também é um fator, fatores alérgicos, e o abuso vocal, e essa multicausalidade fica bem descrita. Aqui só para lhes dar uma ideia da multicausalidade relacionada ao próprio nódulo vocal, ao famoso calinho de corda vocal. Certamente, a visão clássica de que eles são resultados de um mau uso ou abuso, perfeito. Mas, por vezes, são resultado de uma predisposição estrutural. São pessoas que nem falam tanto, crianças que nem falam tanto assim, e que têm uma tendência a impacto naquele trecho que gera o nódulo. E que, em geral, são pessoas que, isso que nós vemos na prática, que ao crescerem com a adolescência, muda a geometria, muda a proporção glótica, e essas crianças, esses adolescentes, deixam de ter as lesões. Portanto, isso é bem conhecido hoje e a tendência à manutenção de uma proporção glótica mais próxima do infantil gera também essa tendência nodular. E isto é, digamos, como se aquela laringe infantil fosse mais apta, mais, digamos, sofrendo mais trauma pela fonação. Alteração estrutural, como eu disse, aquelas lesões todas, sulcos, cistos, que se confundem com os nódulos vocais. Alterações hoje já bem conhecidas de própria fibra elástica não é adequada. E os fatores de refluxo, que na criança também, de certa forma, podem ser considerados. Aqui vocês veem os esqueminhas das alterações estruturais, o sulco, as alterações de sulco um pouco oculto, sulco mais profundo, e, por vezes, a abordagem cirúrgica, que é indicada para as lesões de maior porte, como os cistos que se formam e que são, como eu mencionei, na sua maior parte das vezes, congênitos. E pontes de mucosa, literalmente, a prega vocal apresenta uma alça que gera alteração vibratória e gera uma alteração de som. Vejam aqui esse caso. 3, 4, 5. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades. Vejam como permite um bom exame, uma avaliação de lesão tipicamente, caracteristicamente cística na prega vocal esquerda. E mostra que parece nódulo, mas não é nódulo, né? É alteração cística. Agora, parabéns, João. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Alterações polipoides, bem nítidas. Com alterações na prega oposta, talvez um cisto vocal, gerando um trauma na prega oposta, ou seja, alterações que não são exatamente ou tipicamente fonotraumáticas. Você veja a evolução dessa criança, que foi interessante poder acompanhar. 10 para mim, vamos lá. 1, 2, 3,
falando. 5, 6, 7, 8, 10. Você sabe cantar parabéns pra você? Então vamos lá. Parabéns pra você. Isso aí, tá ótimo. Só um minutinho. Lesões nodulares, talvez cisto, talvez nódulo vocal. Após 5 anos, essa criança volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parabéns pra você. Pouquinho. Querido. Não, tá? Vira um pouquinho pra lá, assim. Isso. Respira pelo nariz. Assim, ó. Dá uma fungadinha. Adenoides grandes, lesão cística, prega vocal direita, uma lesão entre cística e edematosa, bem nítida, com afastamento. 1, 2. Levada à cirurgia, bastante prejudicada no seu dia a dia escolar, né, e social por esse tipo de formação. Difícil imaginar essa lesão na prega vocal direita revertendo por qualquer outro método, né? Travou? Aqui. Vejam que a borda cicatricial fica muito próxima, fica tudo muito diminuto e a cicatrização normalmente se dá de forma bastante satisfatória. 1, 2, 3. Felizmente o som dela ficou ruim no pós-operatório aqui, mas vocês vão ter uma ideia da imagem. Ou seja, essas crianças podem ser perfeitamente operadas nesses casos de maior, digamos, profundidade, maior volume de lesão. Portanto, é possível obter essa qualidade total, de alguma forma, buscar o diagnóstico e o tratamento rápido, uma boa relação custo-risco-benefício, são crianças que podem se beneficiar disso com baixo risco, e tentarmos, além da prevenção de todos esses fenômenos decorrentes do mau uso da voz, questões ambientais, etc., buscar um diagnóstico é importante, em especial na área pública, essas crianças que existem aí, as dezenas, centenas, se não milhares, essas crianças terem diagnóstico mais preciso, poderem ter o acesso à terapêutica clínica, à fonoterapia, à cirurgia, à reabilitação e entrarem novamente no ritmo de prevenção. É isso, então, agradeço a vocês, espero não ter me estendido talvez alguns minutinhos a mais. Muito obrigado. Maravilha, doutor Marcos Sarvar. Excelente, ótimo Obrigado. tempo aí, estamos dentro do tempo, maravilha. Saí aqui já compartilhei, né? Sim, sim. Obrigado. Vou solicitar agora que a doutora Andréa Moreira, como o doutor Hélio já apresentou, ministre a sua palestra sobre diagnósticos diferenciais das disfluências. E aí, doutora Andréa, pode compartilhar conosco, por favor, sua apresentação e fique à vontade. Entrou? Entrou sim. Sim, doutora, pode continuar. Ok, então. Bom, gente, boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer ao doutor Edio, o convite para participar dessa videoconferência, dizer que foi um tema difícil, para eu apresentar, para eu preparar e para apresentar, e eu vou dizer por quê, Então, me coube aí o diagnóstico diferencial das disfluências, uma fala como neurologista infantil. Com certeza,
o tema neurodesenvolvimento de fala e linguagem, eles ocupam, né, o top 5 aí dos nossos atendimentos, né, na neuropediatria. Só que, por incrível que pareça, né, as disfluências, elas, assim, a gente atende disfluência, mas ela não com certeza, entre os transtornos, né, de fala, linguagem, não é o que a gente mais atende, tá? A gente atende os atrasos, as regressões de linguagem e até os desvios, mas, assim, com certeza, a disfluência não é o que mais nos chama a atenção, né? Talvez porque o profissional mais procurado e de forma muito assertiva para isso é o fonoaudiólogo, né? Então, eu acredito que o pediatra geral, ele já encaminhe essa criança diretamente ao fonoaudiólogo. E a gente acaba vendo quando o fonoaudiólogo encaminha por alguma dúvida, né? Então, assim, talvez por isso a gente não veja tanto. Eu acredito que seja por isso, uma vez que as disfluências ocupam aí cerca de 5% da população, então eu acredito que realmente seja esse o motivo, né? E aí, quando eu fui preparar a aula, né, eu falei, bom, eu vou buscar um consenso, né, para falar sobre isso. E eu tive muita dificuldade em achar esse consenso. Na realidade, eu não achei um consenso, né? E eu busquei definir, né, esse tema, né? Então, seria um distúrbio na fluência e no ritmo da fala, né, que vai ser caracterizado por repetições, por pausas da fala e prolongamentos do som, né? E a gente encontra vários termos, né? Mas, assim, eu não encontrei um consenso para me basear nesse consenso. Então, os termos que a gente mais encontra quando a gente busca por disfluência são gagueira, disfemia, gagueira do desenvolvimento, taquifemia, disfluência comum, disfluência psicogênica, disfluência neurológica, né? Então, eu vou buscar falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, quando a gente não encontra consenso, o que a gente busca? A gente busca no DSM-5, né? E esse tema, ele vai estar incluído na seção de transtornos do neurodesenvolvimento, dentro dos transtornos de comunicação, né? Então, os transtornos de comunicação, eles vão englobar os transtornos de linguagem, os transtornos da fala e os transtornos da comunicação. Quando a gente fala em disfluência, a gente está falando de transtorno da fala. E aí, pelo DSM-5, o que a gente vê? A gente vê que fala é uma produção expressiva dos sons e vai incluir articulação, e aí quando a gente tem alteração dessa articulação, a gente tem as disartrofonias e as apraxias, a fluência, e aí sim a gente tem as disfluências, voz e qualidade da ressonância, linguagem, e aí a gente tem forma e função, e o uso de um sistema convencional de símbolos. E aí lembrar que a fala é um desses símbolos, né? E tanto a fala quanto a linguagem, elas vão ser necessárias, né, para o processo de comunicação, e lembrando que comunicação é todo o comportamento verbal e não verbal, lembrando que verbal, fala e escrita, de um indivíduo, e que isso vai influenciar o seu comportamento, as ideias ou atitudes perante outro indivíduo. Eu posso garantir para vocês que dentro da neuropediatria, hoje, os transtornos de linguagem e comunicação são os transtornos que a gente mais observa na prática, tá? Mais de 70% dos nossos atendimentos, eu acredito que estejam voltados para isso nos ambulatórios de neurologia geral, especialmente com a pandemia, né? Com a pandemia, a gente teve um aumento, assim, significativo
dos transtornos de linguagem e de comunicação, tá? Então, assim, é um assunto que realmente chama a nossa atenção. Muito bem, falando de fluência, quer dizer, falando de fala, e especificamente de fluência, né, a gente encontra lá no DSM-5 o distúrbio de fluência de início na infância, ou chamado, né, de gagueira, tá? E para que a gente tenha esse diagnóstico, a gente precisa que tenha perturbações na fluência normal e no padrão temporal da fala e que isso seja inapropriado, tanto para a idade quanto para a habilidade linguística do indivíduo. Isso deve ser persistente e vai ser caracterizado por ocorrências frequentes e marcantes de um ou mais desses itens. Então, quais são os itens? A repetição de som e de sílabas, os prolongamentos sonoros das consoantes e das vogais, quando o indivíduo fala palavras interrompidas, né, pausas dentro de uma mesma palavra, o bloqueio audível ou silencioso, quer dizer, o bloqueio audível é quando ele fica repetindo um mesmo fonema, né? As circunlocuções, ou seja, ele hesita e ele procura substituições de palavras para evitar palavras que ele sabe que são problemáticas, né? Palavras são sempre produzidas com excesso de tensão física e repetição de palavras monossilábicas, né? Por exemplo, eu vejo. Então, esse é o principal critério, né? Como tudo que vem no DSM-5, vem um critério principal e vem os outros que vão ter que complementar esse grande critério. Então, quais são os outros? Essa perturbação, ela tem que causar alguma ansiedade em relação à fala ou limitações na comunicação do indivíduo, tá? Seja ela na participação social, no desempenho acadêmico ou profissional do indivíduo ou em qualquer combinação que ele esteja. O início dos sintomas, ele vai ocorrer precocemente no período de desenvolvimento. Ele vai aparecer, gente, entre 2 e 5 anos, sempre abaixo de 6 anos de idade. Essa perturbação não vai ser possível, né? Quer dizer, não vai ser passível de ser atribuída a nenhum outro problema, né? Então, é aquele critério do DSM-5 que vem sempre excluindo outras causas. Então, isso não pode ser atribuído a um déficit motor da fala, a um déficit sensorial, a uma disfluência que tenha sido associada a uma lesão neurológica, né? A outra condição médica ou a outro transtorno mental, né? Lembrar que a disfluência, né, quer dizer, aí aqui no caso a gagueira, ela está extremamente relacionada com transtorno de ansiedade, tá? É muito comum a coexistência com transtorno de ansiedade. Muito bem. Quando a gente fala em gagueira, quais são os diagnósticos diferenciais em que a gente tem que pensar? E aí sim entram os diagnósticos diferenciais das disfluências. O primeiro deles é se eu tenho algum déficit sensorial envolvido. Então, afastar sempre os déficits auditivos e os déficits motores da fala, né? As apraxias ou dispraxias, né? A outra questão, que é uma questão que a gente vai ver separadamente, é a disfluência comum da fala, aquilo que faz parte de um desenvolvimento normal, né? E que eu não vou considerar como uma patologia. Os efeitos colaterais de medicamentos. Existem alguns medicamentos, principalmente medicamentos psicotrópicos, que eles podem evoluir, né, com efeito colateral, apresentando a gagueira. Eu, particularmente, já tive paciente com gagueira em uso de psicoestimulante, né? Assim, não foi uma vez só, né? Eu já tive isso, assim, acho que umas 3 ocasiões, pacientes com TDAH usando psicoestimulante e evoluindo com gagueira, e realmente eu tive que suspender a medicação para o paciente melhorar, tá? As disfluências de início na idade adulta, né? E aqui a gente vai ter mais as disfluências neurogênicas adquiridas, né? Sejam elas por traumatismo crânioencefálico, por um acidente vascular cerebral,
por um tumor, né? E aqui também a gente tem as disfluências de origem psicogênica, tá? Que elas são muito mais frequentes no adulto do que na criança. E ainda na criança, como diagnóstico diferencial, entra o transtorno de Tourette. Lembrar que o transtorno de Tourette é a coexistência de tiques vocais com tiques motores por mais de um ano de evolução. Muito bem. Lembrar que nem todo problema de fluência da fala é gagueira. Então, assim, o nosso principal diagnóstico diferencial é entre gagueira e disfluência comum. E aí, quando a gente busca por isso, né, existem vários sites onde a gente encontra esse trabalho, né, dessas duas fonoaudiólogas, que elas tentam, né, fazer essa diferenciação entre gagueira e disfluência comum. E o que elas colocam é que a gagueira, os episódios de gagueira, eles são muito mais frequentes do que os de disfluência comum, que são esporádicos. A gagueira, ela pode ter uma remissão espontânea por um tempo, ou agravar-se, e ela pode ainda ter um caráter intermitente, do tipo vai e volta, né? Diferente da disfluência comum, que o paciente sempre melhora. Com o tempo, ele vai melhorando, aquilo vai se amenizando e vai desaparecendo. Na gagueira, o paciente ele tem problemas em repetir fonemas, né? Então, são letras e sílabas, em particular, as primeiras letras e sílabas da palavra. E ele vai prolongar esses fonemas com pausas preenchidas, onde sai aquele som, tá? No caso da disfluência comum, ele vai repetir a palavra inteira, tá? Ou a frase inteira, ou parte das frases, né? Além disso, na disfluência comum, os pacientes fazem revisões de palavras e falam palavras pela metade. Isso não ocorre na gagueira, tá? A gagueira, ela é involuntária, ao passo que a disfluência comum, ela tem um certo grau de deliberação e controle. Quando uma criança tem uma disfluência comum, né, você olha para a criança que está gaguejando, né, você não observa a tensão, né, a tensão no rosto ou no corpo da criança, nem movimentos corporais. Enquanto que na gagueira, esse paciente ele tem tensão no rosto, tensão no corpo e os movimentos corporais. Quais são os movimentos corporais que a gente mais observa? O jogar o pescoço para trás, piscar os olhos com tensão, arregalar os olhos, bater a mão no joelho, né? Então, são movimentos que a gente observa e que a gente percebe que esses movimentos eles vão piorar com a evolução da gagueira. Tem uma falta... Tem algum microfone, eu acho, aberto? Tem uma falta de coordenação entre a respiração e a fala no paciente com gagueira, enquanto que na disfluência comum a respiração é normal e regular, né? Eu achei, assim, bem interessante, né? São critérios que a gente pode utilizar para fazer esse diagnóstico diferencial entre essas duas situações, tá? Lembrar que crianças com gagueira, elas são impacientes ao falar, elas evitam o contato visual e, não raro, elas desistem de falar. O mesmo não ocorre no paciente que tem uma disfluência comum. E nem sempre esse diagnóstico diferencial, ele é simples, né? Ele é fácil, né? Tanto a gagueira quanto a disfluência vão acontecer antes dos 6 anos de idade, entre 2 e 5 anos, e assim, o profissional indicado para fazer essa avaliação é o fonoaudiólogo, né? Então, a avaliação fonoaudiológica é fundamental, ok? Muito bem. Quando a gente sai, né, assim, mudando a literatura, a gente encontra esses outros termos, né, a disfemia, né, quer dizer, que é considerado, né, um sinônimo, né, então seria um transtorno de fluência, conhecido como gagueira,
E aí a gente tenta fazer o diagnóstico diferencial entre disfemia e taquifemia, né? A taquifemia é um transtorno do ritmo da fala, é o paciente que fala acelerado. Isso é diferente também de taquilalia, porque taquilalia é a fala acelerada, mas é uma fala inteligível, né? Então você consegue entender o que o paciente taquilálico fala. O paciente que tem taquifemia, essa fala não só é acelerada, mas também prejudica a inteligibilidade da palavra, tá? No paciente taquifêmico, você tem um aumento do número de hesitações e disfluência, e esse paciente, em geral, não tem essa percepção, ok? Muito bem. Saindo desses, a gente entra na disfluência neurológica ou disfluência patológica, né? E aqui eu acho que aqui o neuropediatra pode ajudar bastante, né? A disfluência neurológica ou patológica é quando você tem uma alteração estrutural, né? Das áreas de linguagem, né? Então, a gente pode ter uma alteração ou ainda um desenvolvimento anormal de estruturas e conexões relacionadas às redes audiomotoras, né, e o circuito tálamo-cortical, né? Então, lembrar aí das principais áreas de linguagem, né, a área motora da fala e a área interpretativa da fala, né? Então, eu tenho lá a área de Broca e a área de Wernicke, lembrando que o fascículo arqueado é a principal ligação entre essas duas áreas, mas eu acho essa figura aqui muito interessante, né? Porque isso aqui é o que a gente conhece de linguagem de forma muito primária e muito antiga, né? Muito arcaica. A gente sabe hoje, a gente sabe hoje a quantidade de tratos que estão relacionados, né? De tratos de substância branca que estão relacionados com a linguagem, né? E muitas vezes a gente precisa avaliar esses tratos diante de uma criança com questões de fala e questões de linguagem, né? Nesse caso, a ressonância magnética vai ser sempre o exame a ser escolhido, e se a gente quiser ter uma visualização desses tratos de uma forma mais eficiente, complementar esse exame com a tractografia. A gente não usa muito isso para disfluência, né? A menos que essa disfluência seja realmente adquirida e que você tenha uma questão causal para isso, né? Mas a gente usa muito esses exames nos atrasos de linguagem, né? Em geral, a gente acaba utilizando bastante, tá? Além disso, a disfluência psicogênica, né? Que também é conhecida como pseudogagueira, né? As hesitações e disfluências, elas são altamente estereotipadas, né? Em geral, esses pacientes, eles têm comportamentos acessórios quando ele tem algum exemplo de gagueira. Ele tende a copiar o que ele tem de exemplo de gagueira, tá? Em geral, esse paciente, ele não foge, ele não tem pouco contato visual, ele não evita falar em público, né? Então, assim, muito pelo contrário, ele se expõe, né? A pessoa não está consciente do seu problema de fala e isso é de início súbito, tá? A maioria dos casos da literatura são de adultos e na infância isso é bastante controverso e está sempre relacionado, quer dizer, existe uma relação temporal com eventos traumáticos, né? Problemas insolúveis e relações interpessoais difíceis. Nesse caso, a gente sempre vai precisar de um diagnóstico psiquiátrico, é considerado como histeria, né, como uma síndrome de conversão, tá? E pode ter outros transtornos mentais associados, tá? A fluência não melhora em situações em que o paciente tem que cantar ou fazer uma leitura. Isso também é diferente da gagueira, né? Porque na gagueira, especificamente, a gente vê que o paciente, quando ele vai contar, quando ele vai cantar, quando ele vai ler um trecho, você tem supressão dessas hesitações. Muito bem. A avaliação neuropediátrica, quando indicada, né, o neuropediatra ele vai necessitar fazer uma anamnese completa, né, e aí lembrar sempre da história de gestação, de parto e nascimento, para ver se esse paciente tem alguma causa estrutural
para essa questão de fala, né? A história do neurodesenvolvimento, e aí todos os marcos do neurodesenvolvimento, essa história tem que ser completa. A história familiar, né? Lembrar que em casos de gagueira a história familiar é bastante importante. A gente tem genes associados à gagueira, a gente tem 4 genes associados, hoje, né? Associados à gagueira familiar, e tem 3 genes de gagueira persistente. Né? Ou seja, a gente sabe que no caso de gagueira, a gente tem aí uma prevalência de 5%, né, de gagueira na população em geral, e que 1% dessas gagueiras, elas persistem na idade adulta. Né? Então, nessa persistência, se você tiver uma história familiar, né, acho que estudar o gene pode ser interessante. Né? Uma outra coisa, fazer os testes auditivos, e os demais exames vão depender do que a gente achou nessa história clínica e no exame clínico, que deve ser completo, o exame clínico e neurológico. Os exames que a gente pode solicitar diante desse paciente, como eu já tinha dito, buscando uma causa estrutural, a ressonância e, se possível, acrescentar a tractografia, né? Quando a gente tem um paciente, aí não é muito para gagueira, é mais para afasia, né? Afasia adquirida, né? Então, a gente teria o eletro e o vídeo EEG, né? Buscando alguma evidência de síndrome de Landau-Kleffner, e alguns exames genéticos, né? Lembrar do X frágil, né? Que ele tem uma forma de gagueira específica, né? Onde que você pode utilizar na investigação desses pacientes. Então, como consideração final, né? Os distúrbios da fala e da linguagem são queixas frequentes no consultório pediátrico e de neuropediatria. A anamnese detalhada, o exame clínico e neurológico são fundamentais, e é basicamente isso que a gente vai fazer em todos os casos. Os exames complementares podem ser necessários em casos selecionados, e essa avaliação só estará completa, e o diagnóstico só pode ser firmado com avaliação fonoaudiológica, tá? Assim, eu considero que o fonoaudiólogo é, sim, o profissional mais importante que está relacionado com essa investigação. E lembrar que nem toda disfluência é gagueira. Tá? Então, era isso. Obrigada. Excelente, doutor André. Muito obrigado pela apresentação. Vou convidar agora a fonoaudióloga Leila Najib, então, para dar seguimento aí às nossas palestras, falar sobre o tema de gagueira. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Esse é um momento histórico onde a fonoaudiologia vem falar para pediatras e para otorrinos. Na universidade nós ainda temos esse contato mais com os otorrinos, mas é muito bom poder falar de gagueira para os pediatras que são nossos parceiros iniciais no contato com a criança. Então, eu sou professora na Universidade Federal, professora de fluência. Fluência é uma especialidade na fonoaudiologia, uma especialidade pelo Conselho Federal, pela nossa sociedade também. E, doutora Andréia, eu vou tentar não ser deselegante, porque é um tema que algumas coisas eu vou acabar tendo no slide, mas eu vou tentar não repetir. Então, eu posso abrir aqui? Por favor, Leila. Pois não. Pode sim, doutora. Pois não, obrigada. Vocês estão vendo? Sim, doutora. Sim, perfeito. Tá, pois não, obrigada. Queria agradecer à diretoria da SOPERJ. A doutora Flávia Capone foi a primeira pessoa que se comunicou comigo, foi super gentil, e queria agradecer ela também e a todos os presentes nessa noite. Então, para falar de gagueira, gagueira é um dos transtornos de fluência.
Eu achei interessante. É só coisa de professora, gente. Então, eu vou tentar não repetir. A doutora Andréa foi muito bem, falou muito bem dos transtornos, chamado também de distúrbios, né, da fluência. E a fluência, para a gente entender sobre gagueira, entender um pouquinho sobre fluência. E esse meu discurso com relação à fluência é porque, em geral, as pessoas que gaguejam, elas não olham para a fluência, elas olham para a gagueira. Então, é preciso sempre que a gente consiga fazer esse contraponto. Então, a fluência é uma habilidade, tal como andar, dirigir, se concentrar e calcular, mas ela é específica da linguagem verbal. Uma pessoa, um falante fluente, é aquele que produz longas sequências de sílabas sem esforço nenhum. Esforço é uma característica de gagueira, combinando emissões rápidas e emissões contínuas, permitindo que sua emissão seja o reflexo próximo de sua intenção. Em gagueira, muitas vezes a pessoa que gagueja troca a palavra para não gaguejar naquele fonema, naquele fone, naquele som. E isso é um hábito, muitas vezes, que quando ele começa a sessão de fonoaudiologia, quando ele começa a fonoterapia, o acompanhamento, nós precisamos ir tirando aos poucos, porque ele é uma bengala, é um hábito que é uma bengala para que não gagueje, mas isso não evita a gagueira, né? Isso pode evitar naquele segundo, naquele momento, mas muito pelo contrário, ele cria muito mais crostas em torno da gagueira. Ou seja, permitindo que sua emissão seja reflexo próximo de sua intenção, ou seja, de sua habilidade e maturidade linguísticas. Então, nós temos as disfluências e temos a gagueira. Então, as disfluências nós chamamos em fonoaudiologia como algo que não chega a ser um transtorno, né? Algo que todos nós adultos, adolescentes, na infância, nós acometemos. Então, na infância, por exemplo, na estruturação da linguagem. No período de estruturação de linguagem, de amadurecimento de linguagem, no período em que a criança está evoluindo neurologicamente, evoluindo psicologicamente, socialmente, ela neurologicamente, então ela faz disfluências. E nós, adultos, eu hoje já estou fazendo várias disfluências, óbvio, né? Eu sabia que eu não ia ser diferente. Nós fazemos um fluxo de fala interrompido e todos nós falantes, em algum momento do dia ou numa situação específica, conduzimos assim nossa fala. Aqui as disfluências que a doutora já falou, as comuns e as gagas. Isso é muito importante para nós, porque elas diminuem a velocidade de fala, elas são inesperadas, como a doutora falou, e para ser gagueira eu preciso de disfluências gagas, de rupturas gagas. Quem gagueja também apresenta, em geral, rupturas comuns, mas para que eu dê um diagnóstico, eu preciso ter rupturas gagas. Para esse diagnóstico, eu preciso de a gente vai falar já de avaliação, foi uma das partes que é solicitadas. No início eu fiquei um pouquinho perdida, assim, falar de gagueira o quê, né? E aí, no nosso grupo, foi solicitado que eu falasse de avaliação e tratamento, então isso é só para a gente poder entrar. Aqui um pouco a minha lista do que é uma disfluência comum, do que é disfluência atípica. Nós temos símbolos específicos. Na transcrição, nós fazemos uma coleta de 300 palavras num trecho de fala espontânea, e nessa coleta eu preciso achar 3% de rupturas gagas, de disfluências atípicas, ou rupturas gagas, que é sinônimo. Se eu achar menos que isso, ou só achar disfluências comuns, realmente não é um diagnóstico de gagueira, como disse a doutora do diferencial. Então, os transtornos de fluência, eu tenho a gagueira, 3 tipos de gagueira. A gagueira do desenvolvimento, ela é 80% das gagueiras que nós ouvimos, que é esse transtorno multifatorial e de desenvolvimento que acomete a criança.
A pseudogagueira, que é aquela gagueira que a doutora falou, a psicogênica, que é uma reação de conversão, que não é o tratamento com fonoaudiólogo, é um tratamento com psiquiatra, com psicólogo, e a gagueira por lesão detectável, que é a gagueira neurogênica, por acidentes vasculares, tumores e traumatismo. Também são transtornos de influência. A taquilalia, que é a fala acelerada, é uma fala parecida com a fala por exemplo, do narrador da corrida de cavalos. Ela é uma fala taquilálica, ela é uma fala aceleradíssima, mas muito bem, ela é compreensível. Ela pode ser até bem articulada, mas acelerada. E a taquifemia, que é uma fala aceleradíssima, mas com um ritmo que muitas vezes diminui e outras vezes aumenta, e com supressões de sílabas e supressões de palavras, e muitas vezes ele repete aquela frase daquele jeito inicial que ele fez. Então fica muito difícil. Ele também tem esses sintomas na escrita. A doutora também falou sobre a incidência e prevalência. Então 5% da população apresenta gagueira. Nós temos hoje cerca de 10 milhões, passa pela gagueira, 10 milhões e 740 mil crianças que passam pela gagueira. Então, da população hoje do Brasil, e 1% gagueja cronicamente. Então, nós temos 2 milhões e 148 mil pessoas que gaguejam no Brasil. No mundo, né? Enfim. 20 a 30% das crianças, então, que apresentam as disfluências comuns se tornam gagas. A distribuição é mais ou menos até 3 anos, 27%, uma maioria a partir daí, 68% entre 3 e 7, 5% acima de 7 anos, e até os 12 anos. A gagueira, ela só inicia até os 12 anos, mas há muitos anos, isso é literatura, nós não vemos crianças acima de 7, 8 anos começando gagueira. Então, se acontece uma queixa assim, a gente desconfia que tenha tido alguma disfluência na infância, porque acontece isso mesmo de ser intermitente. Estamos vendo cada vez mais crianças, e principalmente agora na pandemia, crianças muito pequenas, com 2 anos e pouco, com disfluências, e disfluências com sintomas de gagueira. Bom, nós chamamos, no nosso meio científico, esse comportamento que é simultâneo à gagueira de concomitante físico. É aquele comportamento que a doutora falou que pode ser em geral é um movimento, né? Então, ele tem um movimento, mas ele também pode ter uma sensação que acontece todas as vezes em que ele vai falar, que e não é visto por nós. O movimento é visto por nós. Então, junto ao gagueira, ocorrem os concomitantes físicos, que é diferente de tique e que é diferente de sincinesia. Não, na gagueira não há tique e não há sincinesia na gagueira pura, a não ser que ele tenha um quadro de alguma comorbidade. Mas os adultos que gaguejam e crianças que gaguejam e adolescentes apresentam o que nós chamamos de concomitantes físicos. Em geral, ele é visto porque ele é mais no rosto ou nessa altura superior. Então, a gagueira do desenvolvimento persistente acontece até os 12 anos, ela é da infância, tem causa neurobiológica multifatorial, mais ou menos 4 homens para uma mulher, tem base genética, não tem causa psicológica, a gagueira do desenvolvimento. Em 2010, é bem recente até, né, a identificação dos 3 genes pela equipe do Dr. Denis Dreiner, que ele agora está aposentado, tem um outro pessoal trabalhando, o pessoal dele, mas foi o responsável por essa pesquisa. Um pouquinho rapidamente só dessa neurofisiologia. Então, a gente tem uma teoria a mais atual, que foi estudada, está sendo relatada e estudada pelo Pierre Alm, foi de 2004, esse artigo é super bacana, e ele fala dos 2 sistemas premotores paralelos, que são a causa atualmente reconhecida da gagueira. Então, o sistema premotor medial, o sistema premotor lateral. O doutor até falou, quando canta na gagueira, não gagueja. Quando lê uma leitura em coro, inclusive essa é uma estrutura, é uma maneira de, na escola, nós termos com a criança
uma possibilidade de leitura, fazer leitura em coro, em dupla, em trio, em quarteto, a turma toda, e a gente, quando orienta a escola, pede que não se faça isso somente com a criança que gagueja, né? Que se crie esse hábito na sala de aula, porque o sinal de fala é proveniente, então, do sistema premotor lateral. Então, por isso, quando canta, quando lê em coro, quando imita um sotaque regional, quando sobe ao palco, nós temos vários atores que têm gagueira, a gagueira não acomete a fala espontânea, a fala, né? Então, essa é a teoria mais atualmente mais aceita no nosso meio, onde se trata a teoria do sistema premotor medial, premotor lateral, de sinal de fala por aí. E o congelamento, o freezing, que é a gagueira, ela não tem causa emocional, mas é óbvio que a emoção impulsiona essa gagueira, detona com a fluência, e um dos fenômenos mais conhecidos é o congelamento ou freezing, é um fenômeno conhecidíssimo, que nós que não temos gagueira conhecemos quando pensamos que vamos ser assaltados ou andamos muito rapidamente porque nós temos hora e tinha que entregar um documento, esqueceu o documento em casa, mas na gagueira eles têm esse congelamento a todo momento. Aqui a imagem dos núcleos da base, né, que todos conhecem, mas é muito interessante porque é realmente um lugar muito, muito específico, com essas características de iniciação motora, de problemas na iniciação motora, de movimentos involuntários, como os concomitantes físicos. A gagueira acomete o início da palavra, raramente ela acomete o meio da palavra, e uma tensão muscular e ações musculares indesejadas com essa produção de disfluência. Então, há uma sequência motora, a partir de uma sequência motora aprendida, a área motora ativa o início do movimento e o globo pálido dispara o primeiro movimento antes de finalizar o anterior. Mas em quem gagueja, há um problema da falta de pista dos núcleos da base e por isso o início. Quer dizer, ele consegue muitas vezes começar, mas ele não consegue passar, romper essa cadeia, continuar a cadeia, né? Continuar a sequência e rompe a cadeia que deveria acontecer. Sim. Ela falou também dos feixes, a doutora falou dos feixes de matéria branca, né? E é muito importante, porque tem alguns artigos bem sérios, bem importantes, científicos, dizendo da problemática na matéria branca, com uma alteração na própria estrutura da matéria branca, que é uma das razões das causas da gagueira. Por isso que a gente não tem hoje uma certeza de uma causa específica. Foram encontradas várias causas, né? Por isso que ela é multicausal. Então, a doutora Chang, que é uma fonoaudióloga que estuda a gagueira, encontrou algumas distinções estruturais no cérebro de quem gagueja. Então, por exemplo, há uma reversão na simetria da direita e esquerda, do hemisfério direito, ele é mais ativo do que o hemisfério esquerdo na gagueira. Pensa-se em uma compensação, tanto que só encontram isso, agora já estão conseguindo fazer exames com crianças, e aí só se encontra essa ativação em crianças acima de 9 anos, que já têm um tempo de fala importante. Alteração na substância branca, como eu falei, né, comparado do hemisfério esquerdo das pessoas que gaguejam, ser comparado com pessoas fluentes, um aumento da atividade da substância negra nos núcleos da base, um volume reduzido da matéria cinzenta próximo ao córtex motor ventral, e uma atividade diminuída nas áreas de processamento auditivo, e também pesquisas importantíssimas que trazem a alteração do PAC, do processamento auditivo central, nas pessoas que gaguejam. Só um pouquinho aqui. Aqui a doutora Weber, que trata, ela fez a pesquisa dela sobre uma ativação da fala fluente, da fala gaguejada, com ativação de áreas diferentes no cérebro. Eu trouxe só algumas imagens que eu acho que são bem bacanas, das pessoas fluentes, das pessoas que gaguejam,
e aí a gente vê uma falha no lóbulo temporal, na ativação do lóbulo temporal durante a fala. E isso traz uma dificuldade muito grande na organização do planejamento fonológico das regiões pré-motoras do cérebro. Então, há uma alteração, em geral, no sistema fonológico nas pessoas que gaguejam. Então, não é só o que nós ouvimos, não é? No movimento da boca, olha a dificuldade na área motora inferior das pessoas que gaguejam, quer dizer, além do volume aumentado, uma área diferenciada na área pré-motora inferior. Aqui a execução dos movimentos na área motora suplementar. Nós nem vemos o nosso, né? E aí, na gagueira, nós vemos um esforço muito grande. A coordenação dos movimentos, a mesma coisa, uma disfunção maior nas áreas cortical e subcortical do sistema de controle motor. Aqui um córtex auditivo mais ativo em quem não tem gagueira do que em quem tem gagueira, umas diferenças estruturais, um artigo da ruptura da substância branca, um exame interessante, que eu achei interessante trazer essa notícia, exame genético que avalia o risco da persistência da gagueira, dá o diagnóstico de gagueira associado à falha metabólica. Ansiedade gagueira, nós não associamos a ansiedade com a gagueira, apesar das crianças com gagueira, muitas vezes por uma pressão da própria gagueira, mostrarem essa ansiedade. Então, é muito importante que nós possamos fazer análise dos fatores de risco, do grau de cronicidade, para que essa família parceira do fonoaudiólogo possa entender melhor e nos auxiliar com o tratamento, além de aliviar suas culpas e, enfim, cientificando o nosso trabalho. Aqui, taquilalia e taquifemia, elas podem ser comorbidades da gagueira. Então, existem pessoas que gaguejam com taquilalia e taquifemia, com taquifemia, né? Não necessariamente taquilalia, mas ela tem a gagueira e a taquifemia, ou a gagueira e a taquilalia, por incrível que pareça. Apesar da alteração de ritmo da gagueira nos parecer ser uma fala mais demorada, né? Óbvio, né? Por causa das rupturas, mas ela pode também falar rápido com a gagueira. E aí o problema é um pouquinho maior, né? Então, na avaliação fonoaudiológica, nós precisamos fazer, além de uma boa anamnese, uma análise qualitativa e quantitativa das disfluências, tanto com relação à frequência quanto com relação à tipologia. Precisamos entender qual a frequência. Então, como eu disse, a 3% e acima de 3%, gagueira. Abaixo de 3% não é gagueira, não é considerado gagueira. E precisamos ver a medida de velocidade de fala também, porque, independente de cada cidade, cada região ter uma velocidade, a gagueira prejudica a velocidade de fala. Um dos nossos instrumentos de avaliação mais importantes chama-se instrumento de severidade gagueira, para a gente poder entender o grau de severidade. Então, quanto mais grave, mais difícil o tratamento, mais longo o tratamento. Apesar de gagueira, até alguns fonoaudiólogos fogem da gagueira, porque dizem que, como não tem cura, então... mas é muito importante que tenha tratamento, e no primeiro, segundo mês, nós já vimos lá no nosso ambulatório, dentro da universidade, na Praia Vermelha, no Instituto de Neurologia, onde os alunos fazem os atendimentos, é uma disciplina do 7º e 8º período da faculdade, do nosso curso de fonoaudiologia, que é dentro da Faculdade de Medicina, faz parte, né, da Faculdade de Medicina, os alunos atendem e no segundo mês eles já veem um resultado com relação a essa respiração, essa ressonância, articulação, diadoxinesia e outros componentes. Então, é feita uma análise da frequência total das disfluências gagas, da duração das rupturas e dos concomitantes físicos. E fazemos outros testes complementares, enfim, que dependendo de cada pessoa. Aqui um protocolo de risco para gagueira, da Cláudia Andrade, onde são pontos, ela coloca o verde como sendo período de disfluência, o amarelo já para estar alerta, a gagueira, e o vermelho já
uma tipologia com tipologia gaguejada, com tempo de surgimento. Ela usa, aqui é de 2006, 12 meses como gagueira. Nós vemos que tem pessoas com muito menos tempo que já apresentam outros sinais e sintomas de gagueira. Então, fatores comunicativos associados, tem atraso de linguagem, tem um prejuízo em casa para falar, quais as atitudes dos pais, fatores estressantes quando surgiu a gagueira, o que aconteceu. Dizem que quanto mais tempo levou para essa gagueira acontecer no surgimento, né? Quanto mais persistente e gradual, mais próximo à gagueira, e quanto mais súbito, mais próximo à fluência, por exemplo. As disfluências mais comuns, as disfluências gagas, a idade, como nós vimos aqui, 2 a 4 anos, 4 a 7, 7 a 12 anos. Iniciar sempre o mais precoce possível. Não é para mandar esperar, não podemos mandar esperar, os pais esperarem, os pais ficam muito angustiados, isso pode piorar, isso pode engramar uma qualidade de fala que não é interessante para o cérebro de uma criança tão pequena. Ah, mas ele só tem 2 anos e 2 meses. Vamos fazer o levantamento de risco para a gente poder entender e começar a trabalhar. Vamos aliviar essa fala dessa criança. Ela não precisa fazer uma fonoterapia diretamente, mas eu preciso orientar esses pais. Um fonoaudiólogo especialista orienta os pais e consegue fazer, muitas vezes, com que haja uma remissão da gagueira. Não podemos esperar de jeito nenhum. Não é comum uma criança gaguejar. Por ser considerado distúrbio multifatorial, abre-se a possibilidade de muitas abordagens terapêuticas. Só para falar um pouquinho da terapia. Então, a modelagem da fluência previne o surgimento da gagueira por meio de uma modificação de produção da fala, utilizando-se da redução da taxa de locução, que é a velocidade de fala, prolongamento das sílabas, entre muitas outras técnicas. A redução da gagueira, diante da impossibilidade de eliminar a gagueira, levar a pessoa que gagueja a aprender a identificar e modificar, se livrar daquele momento da gagueira. E a presença forte de componentes cognitivos e afetivos na gagueira trouxe também a terapia cognitivo-comportamental para a fonoaudiologia. Um terapeuta auxilia a pessoa que gagueja a entender como os pensamentos negativos e automatizados afetam seus sentimentos com consequências físicas e podem agravar esse comportamento que é disfluente. A família tem fundamental participação conosco, ele é nosso braço direito, é quem nos auxilia, nosso cúmplice em casa, e vão nos auxiliar também com a transferência da fluência e manutenção no dia a dia, após uma alta terapêutica. Auxiliam a criança a lidar com possíveis recaídos, porque a gagueira tem esse comportamento intermitente, intercorrente. A intervenção na gagueira na infância objetiva melhorar as habilidades comunicativas. Uma hierarquia do tratamento fonoaudiológico com crianças com gagueira na idade escolar. Então, a motivação a fazer o exercício, a melhorar a sua fala. Nós não damos consciência de gagueira para criança pequena, não precisa falar em gagueira para criança pequena, porque nós não sabemos se é uma gagueira ainda ou se é uma disfluência. Precisa levantar os fatores de risco. A criança, eu trabalho com a criança acima de 6 anos, ampliando seu nível de consciência. Aí sim, a não ser que os pais estejam já falando em gagueira. O aprendizado da anatofisiologia, do processo da fala. Se eu vou trabalhar um som, eu preciso ensinar a criança como acontece aquele som. Eu preciso dizer como o corpo humano faz aquele som. Então, é extremamente importante isso. A identificação da fluência, da disfluência, dos concomitantes físicos, das emoções envolvidas nos comportamentos utilizados na tentativa de evitar as rupturas. Então, eu preciso identificar junto com a pessoa que gagueja. A redução dos sentimentos, das atitudes negativas e a suspensão dos evitamentos, como esse, de dizer a palavra. Não adianta não dizer a palavra. Precisa diminuir, ter uma fluência maior. Então, não tem como fugir dessa palavra.
Estabelecimento e manutenção do contato visual, que é algo que acontece bastante. Eles têm muita dificuldade de contato visual, porque eles dizem que veem que o outro está vendo que ele está gaguejando. Adequação da tonicidade muscular. Muitas vezes a gagueira traz um tônus muito maior, mas muitas vezes ele também não está pronto com um tônus para aquele som. Adequação da taxa de elocução, a redução da tensão específica da fala, suavização dos inícios de fala e propiciar a continuidade de uma emissão verbal, uma redução dos inícios da fala e, consequentemente, a redução da gagueira, com técnicas como resistir à pressão do tempo, transferência e manutenção da fluência, phrasing e outras técnicas. O objetivo da terapia fonoaudiológica, então, é a promoção da fluência ou a redução da gagueira. A redução na quantidade de fluências propicia um maior fluxo de informações e uma fala mais célere, mais natural e espontânea, ou até mesmo mais controlada. Se ele precisar, numa gagueira severa, por exemplo, ter uma fala controlada, nós vamos trabalhar para isso. Se ele não conseguir uma fala espontânea, mais natural, mas com uma suficiência de fluência e a diminuição do grau de severidade cada vez mais. Nós comemoramos muito quando nós diminuímos o grau de severidade a partir do momento da avaliação lá do SSI, da avaliação para a reavaliação. Para o conhecimento da eficácia da terapia, a gente compara os dados da avaliação antes e pós a fonoterapia. Mais ou menos com 5 meses a gente já tem uma excelente resposta. A cada mês se tem resposta, mas com 5 meses tem um conjunto de respostas bem importante. Verificar a eficácia do tratamento nos auxilia o conhecimento crescente para uma terapêutica baseada na evidência. Na intervenção fonoaudiológica, nós usamos uma coisa que nós chamamos de modelo CALMS, que é um modelo multidimensional. Cognitivo, afetivo, linguístico, motor e social, onde trabalha essa comunicação num todo. A gente trabalha a etapa de transferência e manutenção da fala fluente, a redução da velocidade de fala, aumentar o tempo e número das pausas, porque quem gagueja não faz pausas, redução da tensão muscular, corpo e face, início suave dos contatos articulatórios, porque eles são muito, muito tensos, e a promoção da fluência por meio da estrutura hierárquica de fala simples para uma fala mais complexa. Aqui um resultado de uma intervenção fonoaudiológica, uma atividade de córtex, por exemplo, de uma pessoa que não tem gagueira, uma pessoa fluente, para uma pessoa que tem gagueira. O primeiro quadro, o segundo quadro. 3 semanas após uma terapia fonoaudiológica iniciar, e aí piora muito essa atividade do córtex, ela desgoverna muito, e 12 meses, ou seja, 1 ano depois, a atividade do córtex, o quanto diminuiu na medida em que ela se torna mais automática. Existe um tratamento chamado, um tratamento farmacológico da gagueira pelo doutor, que é um psiquiatra, o doutor Gerald Maguire, que é um professor que está fazendo uma pesquisa, ele já está no 3º medicamento, ele fez um medicamento chamado Pagoclone, azanapina, dopamina, e ele está fazendo o 3º agora, porque ele ficou sem verbo, um período, enfim, e ele ele é uma pessoa que gagueja e que está fazendo essa pesquisa. Impactos da gagueira, vulnerabilidade da gagueira nas relações de poder, isso é muito importante. Então, quando entra um psicólogo para essa situação, é muito importante. Nós não trabalhamos com atrelamentos, mas é muito importante que o psicólogo entre nesse aspecto das relações interpessoais quando temos problemas nesse aspecto. Existe um aparelho chamado Speecheasy, que é um aparelho que não está sendo mais vendido no Brasil, ele já foi vendido um tempo, talvez pelo valor, não sei. Ele é um aparelho desenvolvido, aparelho auditivo, para o retorno auditivo atrasado e para o retorno de frequência alterada, e ele tem essas 2 memórias para programação. Então, é um aparelho para gagueiras mais severas e somente para adultos. Temos no dia 22 de outubro o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, comemorado no mundo todo. Esse ano nós tivemos, ano passado, 2020,
trocando a apatia pela empatia. A intimidação continuada, ou bullying, nós temos uma pesquisa na universidade, na nossa faculdade, é algo muito encontrado, há uma queixa muito grande, né, de pessoas que sofrem bullying, e os adultos ainda têm esse relato da infância, do sofrimento de bullying, e muitos sofrem ainda o assédio moral nos trabalhos por conta de gagueira, com alguns não crescimentos de trabalho. Então, é um relato bastante comum. Algumas considerações positivas que podem nos auxiliar com o adolescente, o adulto que gagueja, até as crianças. Então, conhecer sobre a fluência, sobre a gagueira, os mitos e realidade. Conhecer a gagueira que se estabelece na sua própria fala, fazer fonoterapia com um especialista de fluência, o fortalecimento e potencialização das conexões cerebrais, e se comprometer com os exercícios. Tem que levar exercício para casa para fazer. Ter a família ao lado do especialista, uma família participativa. Ter clareza, se entender, se aceitar, se assumir no adulto como uma pessoa que gagueja. Participar de grupos de orientação e discussões com outras pessoas que gaguejam. Não ter vergonha nem mesmo culpa. Isso é uma coisa que acontece bastante, às vezes até em crianças, por ser uma pessoa que gagueja. Entender as reações e atitudes dos outros ouvintes e saber que cada um dá o que tem. Reforço da importância da oferta de serviços fonoaudiológicos na rede pública, o doutor Marcos falou um pouco disso na disfonia, né? Políticas públicas ainda não conseguem gerar uma distribuição igualitária em todo o país, então crianças e adolescentes e adultos que gaguejam, infelizmente, tem muita falta de vagas pelo país. Nosso ambulatório aqui no Rio de Janeiro é o único no estado, assim, exclusivamente para gagueiras e taquifemias. E aí cabe a todos nós, universidade, enfim, sociedade científica, a cobrar isso das autoridades competentes, né? Muito obrigada. Excelente, Leila. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Quero lembrar a todos aqui, convidar a todos a fazerem perguntas e comentários através do nosso chat. E eu vou tentar passar para os nossos palestrantes as perguntas. E, assim, vou começar eu fazendo uma pergunta, porque assim, são temas que instigam a gente a várias questões do dia a dia, né? E eu até recentemente atendi uma criança com disfluência, e eu queria que vocês, ou Leila, ou Andréia, falassem um pouquinho da orientação aos pais, né? A gente percebe que a família é muito importante nesse processo, né? Principalmente no feedback que é dado à criança, até mesmo na conceituação, né? Só de você dizer e a criança ouvir dos pais, o meu filho é gago, isso já gera algum feedback bem negativo para a criança, né? Fora as questões, né, as próprias, até a pressão, tipo, fala direito, ou fala rápido, né, ou fala mais devagar, ou então, né, não é assim. Então, tudo isso eu acredito que gere uma pressão grande na criança, e isso acaba piorando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a orientação para esses pais. Na neuropediatria, né, assim, o que a gente faz de orientação, né, na realidade, a própria Leila, né, falou, assim, esse é um tratamento específico do fonoaudiólogo, né, mas o que a gente faz de orientação geral é realmente que não corrija a criança, né? Normalmente a gente pede que não corrija, né, que não peça para ela falar mais rápido, que não peça para, né, não fique corrigindo, porque isso vai aumentar a ansiedade da criança em relação àquela fala, e vai acabar fazendo com que a criança fique cada vez mais intimidada com aquilo, né? Então, em geral, a gente não corrige, e pede que a família, né, leve isso de uma forma mais tranquila e tudo, e que siga o tratamento com a fonoaudiologia, né? Porque normalmente é o profissional que vai ficar com essa criança, né?
tem uma orientação que é fundamental, que nós chamamos de alternância de turnos dialógicos, que é, na verdade, uma contagem mental até 2 para responder a criança. Então, se nós somos adultos, estamos numa sala com quem gagueja, com uma criança que gagueja, quando a criança faz uma pergunta, nós contamos mentalmente até 2. Numa tentativa de despressurizar esse ambiente para que ele tenha tempo de terminar o que ele vai falar. E entre pais, eu peço sempre para que os pais tentem fazer isso nas horas mais difíceis, assim, que são horário do jantar, horário do almoço, do final de semana, que todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, que tente cada um falar no seu tempo e fazer uma contagem mental até 2. É simples, mas é difícil. Quando os pais conseguem fazer seguir essa orientação, é de uma resposta imediata, essa orientação da alternância de turnos. É imediata. Falar mais devagar com a criança. Você falou, vocês, doutor Caio e doutor André falaram isso. Não imitar, não complementar. A criança não gosta que complemente. Olhar para a criança. Se ela é uma criança pequena, abaixar quando vai falar com ela. Lógico, se você estiver cozinhando, fazendo outras coisas, virado, né, vê que você mostra que você está prestando atenção, né? Então, não complementar, não assustar crianças para elas gaguejarem. Isso é muito comum por tios jovens, por pessoas jovens, né? Principalmente no período de tratamento, né, de fonoterapia, né? Maravilha. Infelizmente, a gente vê que não é isso que acontece, né? Essas crianças sofrem muito bullying, né? Sim. E, assim, a gente vê pessoas que dão tapa nas costas, né, da criança, para a criança falar, né? Isso ainda existe, né, gente? A gente Começa acha na que família, né? O que é pior de tudo, né? a gente acha que isso não existe, né? Infelizmente, isso existe, e muitas vezes dentro da própria família, né? Muitas vezes dentro da própria família. O Dia Internacional veio para nos auxiliar nessa divulgação, né? TV, rádio nos chama bastante, eu acho que isso é tão importante. No ambulatório, a gente faz roda de conversa, manda coisas para a internet, pelas mídias sociais, para poder a gente ter... Isso é que nos interessa, né? Que a criança pequena que gagueje não sofra, né? Maravilha, gente. Obrigado. Perguntando agora para o Marcos, doutor Marcos, falar um pouquinho sobre as indicações, né, cirúrgicas. Você já falou bastante, mas muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Uma criança com um cisto ou uma lesão, na minha cabeça a gente passa por um protocolo de que se não há um benefício fonoterápico e a criança mantém aquela lesão ali, a indicação cirúrgica ela tá direcionada, obviamente, se a voz mantiver uma alteração. É verdade isso? Teria algo mais para complementar? O que tem de interessante nisso, quer dizer, vai um pouco do estado de melhora da criança, né? Se há uma queixa mais nítida em relação ao seu comportamento, ao seu desempenho escolar. Crianças que não podem nem fazer uma leitura na escola, né? São situações, às vezes, bastante dramáticas em que ninguém entende o que ela fala, ela não consegue fazer uma brincadeira, não consegue fazer um jogo, porque a voz dela não se projeta e entra num ciclo vicioso de esforço e piora, e não há como dizer fique calada ou vamos fazer isso ou aquilo. A criança, às vezes, não vai ter essa reversão. Os adultos também não têm, né? E, na verdade, não fica muito diferente a indicação. Se nada resolve e a situação está num plano de queixa significativa, poderia ter uma indicação cirúrgica. O que existe de interessante na questão da criança é que se conhece bem, existe um certo dilema, uma certa, digamos, indefinição científica sobre a propriedade de fazer a cirurgia antes da muda vocal ou depois da muda vocal. Antes da formação das camadas, se entende que as camadas se definem bem na fase da adolescência, então
promover a correção estrutural antes da formação das camadas as deixariam bem feitas para ter uma boa onda mucosa, uma boa vibração e um bom som, uma boa voz. Ou não, nós estaríamos defendendo o contrário, que seria espera as camadas se formarem para aí intervir cirurgicamente sobre a sua estrutura. Se você juntar 10 ou 20 otorrinos, talvez a gente tenha aí um meio a meio de opinião. Isso não está muito bem definido. O que eu vejo é basear-se nessa necessidade, a gente fica bastante tranquilo e essa necessidade é que se impõe. Mas, sem dúvida, pela própria estrutura anatômica ser muito pequena, vocês veem, os instrumentos ficam grandes na laringe da criança, embora o acesso seja fácil, a manipulação pode ser um pouco mais difícil, e também não se pode imaginar pedindo repouso vocal absoluto para uma criança de 6 anos, 8 anos, né? Então, embora próprias técnicas para adultos também não são unânimes em pedir repouso vocal. Eu acho que é por aí. Eu acredito muito que corrigir antes das camadas estarem alteradas, né? E tem situações específicas, a maior casuística de cirurgia de criança é em países, na França especificamente, em crianças cantoras. Crianças que têm uma tremenda frustração se não estiverem participando do coro e etc., e com 8, 10, 12 anos, e que querem cantar, e se você tirar ela do coro, ela fica fora do seu ambiente. Isso talvez não seja uma realidade do nosso país, ou da nossa cidade, de uma ou outra, que pode ter Petrópolis, por exemplo, né, com todos os seus cantores, etc., mas que são crianças que também demandam, eu quero ficar boa para cantar, eu quero cantar. E aí a intervenção se impõe para tentar resgatar isso, entendendo que a cirurgia não é lesiva em profundidade, né? É uma cirurgia do epitélio que em adultos e crianças tende a se restabelecer bem. Maravilha. E em termos práticos, assim, Marcos, em relação ao exame da criança, né, a laringoscopia, a nasofibrolaringoscopia, você tem algo que você faça assim para tornar esse momento menos traumático, exatamente. mais agradável? Assim? Eu só mostrei os casos em que as crianças estão sorridentes e colaborativas, exatamente, né? Mas nem sempre são, né? Eu diria que a maioria elas entram um pouco na brincadeira de que vai ver sua gargantinha na televisão, anestesiar um pouquinho o nariz é conveniente, né? Ou até fazer o exame pela boca em crianças maiores, né? Que toleram bem, né? Sem forçar. Eventualmente, lembrando o seguinte, tem que olhar a laringe da criança que ficou rouca ou está ficando rouca. Podem ser lesões fora do habitual, podem ser papiloma, por exemplo, tem que ser afastado. Então, não é um exame que a gente deva abrir mão. Nenhum exame radiológico vai mostrar a laringe em detalhe, tem que ser exatamente o exame endoscópico, com a criança acordada, mesmo que ela grite um pouco. E o que a gente vê na prática é que a criança acabou o exame, está tudo bem. Era mais medo de algo que talvez pudesse vir a acontecer do que, na verdade, um sofrimento atroz pela introdução do aparelho e tal. As crianças conseguem verbalizar muito isso, eu sempre brinco depois, no final, tento quebrar um pouquinho o gelo, dizendo, foi mais medo ou foi dor, né? E a criança é capaz de racionalizar, não, é medo e tal, mas foi tudo bem. Passou, doeu alguma coisa? Não doeu. Quer dizer, era mais o temor, que reflete muito a atitude dos pais, né? Se os pais já estão apavorados, a criança entra em pânico fácil, né? E se os pais estão confiantes, a criança aceita bem. Isso aí eu acho que é uma experiência comum para tudo em medicina, né? Com certeza, com certeza. Bom, estou olhando o chat aqui, muitos elogios, parabenizando a todos, mas nenhuma pergunta em específico. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês pelas palestras, né? A doutora Andréia, Leila, não as conhecia pessoalmente, né? Só de nome, assim, muito prazer em conhecê-las num momento bem bacana aí de nossa reunião. E, Marcos, também muito obrigado. Passar a palavra aí para o nosso presidente do nosso grupo de trabalho, doutor Ed, por favor. Não, na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, primeiro eu queria reforçar um adendo que o Dr. Marcos fez sobre a disfonia na infância, porque é muito comum a gente ver essas crianças tendo esse diagnóstico muito postergado.
E na residência médica ainda, quando eu era residente, eu vi um caso que me marcou muito, de uma criança que tinha uma disfonia arrastada, até que um dia essa criança obstruiu e parou. Aí foi entubada às pressas, não conseguiu ser entubada, conseguiram entubar, mas não foi muito efetivo, ventilaram muito mal, fizeram uma traqueostomia, e essa criança, na verdade, tinha uma papilomatose laríngea absurda, que com a traqueostomia complicou mais ainda, foi papiloma lá para a região da traqueia, e essa criança, pela hipóxia, pela parada prolongada, ficou com grandes sequelas neurológicas. Então, assim, a papilomatose laríngea, ela começa com a disfonia, ela começa com a criança rouquinha, parece o charminho da criança, parece aquele ronquinho, né, que às vezes os pais acham que é o charme da voz da criança. E vai piorando. E se não for olhado, se não for avaliado, se não for feita essa laringoscopia, seja ela flexível pelo nariz, seja ela através da boca, ela vai evoluir a longo prazo, talvez até médio prazo, com obstrução. E essa obstrução, a laringe ela é muito maldosa, porque ela começa a obstruir quando já está bem avançado ali. Então, a partir desse momento, já fica um pouco perigoso. Aí a criança, por exemplo, faz uma infecção de vias aéreas superiores, uma laringite, por exemplo, junto com papilomatose, que deve ter sido o que aconteceu com essa criança, e essa criança evolui muito mal. Então, para reforçar, já que a gente está numa discussão com vários colegas pediatras, que vão ver essas crianças talvez até antes da gente, reforçar que é importante. Disfonia, na minha opinião, vale a regra do adulto. Disfonia por mais do que 2 semanas, ela merece ser avaliada por um otorrinolaringologista. Isso pode realmente, apesar de estatisticamente falando não ser o mais comum, mas ela pode realmente salvar a vida dessa criança complicar depois, por exemplo, com a papilomatose que não tinha sido diagnosticada. Esse caso me marcou muito, até hoje me comove, porque foi um caso que ele teve um desfecho horroroso, digamos assim, em relação ao que poderia ter tido, por ele não ter tido um diagnóstico prévio. Ele foi feito um diagnóstico no momento da intubação, no caos, e aí a coisa não foi muito legal. Né, doutor Marcos? Isso, e perfeito. E sem falar dos tumores, né? Tumores malignos existem também em crianças, né? Eu nunca vi, mas já vi relatos e, obviamente, com um tremendo retardo diagnóstico, né? De doença maligna, sarcoma, carcinoma, em crianças mesmo, né? Obviamente não tabagistas, né? Obviamente não, porque tem criança que fuma, né? Infelizmente, a gente vê adultos que contam que eram crianças fumantes. Bem, mas crianças não fumantes e que desenvolviam também lesões. São casos raros, mas que, como você disse, marcam qualquer um de nós, né, no retardo, né? O que a gente pede é que, por favor, preparem os pais, que não é nenhum drama esse tipo de avaliação, né? E que vão os dois, por favor, o casal, os dois responsáveis, um só não dá conta de segurar uma criança, caso seja necessário, e é bom que seja alguém da família contendo, e a criança fica muito mais segura com isso do que um estranho segurando. Uma colega levantou a mão aqui, a Giovana Capone Abrão. Giovana, fica à vontade, abre o seu vídeo, seu áudio. Sou eu. Eu estou disfarçada. Não é? Essa aí eu conheço como Flávia. É prima da Flavinha? Esse sobrenome aí é conhecido. É. Né? Não, essa é a doutora Flávia Capone, então. Ela está disfarçada ali. Pois é, estou disfarçada. Queria agradecer à professora Leila, que ela citou agradecimento ao convite. Queria dizer que a gente que agradece a disponibilidade, e acho que foi muito importante. E aproveitar para agradecer também a doutora Andréia. Acho que é muito... a gente conseguir, né, juntar 2 grupos de trabalho da SOPERJ é uma iniciativa legal. E o doutor Marcos, que dispensa comentários, ele sabe de toda a minha admiração e é um prazer ouvi-lo falar e poder vê-lo. E agradecer ao Edio e a doutora Kátia também por proporcionar isso para a gente. Obrigada, gente. Eu que te agradeço pela ajuda, inclusive, na organização, porque esses folderzinhos vão ficando cada vez menores, não dá para enfiar todo mundo. Tinha que ter mais umas 10 pessoas ali que ajudaram, que liga para um, que conversa com o outro, que dá uma ideia, né? E a Flavinha foi muito importante, a doutora Flávia Capone, nessa reunião também de hoje. Muito obrigado, Flávia. Nada, que é isso. Estamos juntos. Doutora Kátia, por favor, fique à vontade. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a presença aqui dos nossos convidados, doutor Marcos, doutora Andréia, doutora Leila, doutor Caio. Olha, realmente, e Edio e Flávia, né, também aqui pela organização.
Realmente foram aulas maravilhosas, a gente revê conceitos, a gente reforça outros e aprende também bastante. Acho que hoje nós tivemos uma audiência muito grande e dizer que essa aula está gravada, ela vai ficar gravada, ela vai estar disponível nas plataformas da Soperj. Então, quero agradecer, parabenizar a todos, foram aulas excelentes e realmente só tem elogios aqui no nosso chat. E a boa noite aqui, passar a palavra para o Hélio de novo. E obrigada, Diego, mais uma vez aí por organizar aí tão bem a parte aí da nossa videoconferência. É isso aí, Diego. Muito obrigado, verdade. O Diego sempre vai, durante a semana, organizando tudo, pedindo daqui, dali, e aí tudo sai muito bem. Bom, pessoal, eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Realmente o quórum foi legal, vi as pessoas participando, comentando. Agradecer também por primeiro, a gente poder reunir, como a Florinha falou, todo mundo aqui agora, numa quarta-feira. A gente podia estar descansando, fazendo outras coisas, mas estamos aqui discutindo porque essas pessoas se beneficiam muito. Por exemplo, de um detalhe muito simples, como as colegas, a colega Leila, por exemplo, falou, de coisas que às vezes passam despercebidas, de orientar, olha, espera um pouquinho a criança terminar de falar, não fica corrigindo, não fica completando. São coisas que às vezes a gente esquece de falar numa consulta, de orientar um pai, uma mãe, que claro que ele vai ter uma conduta depois pelo profissional específico, mas às vezes para a gente estar atendendo isso pode ser um diferencial, assim, um divisor de águas, hein? Até ele chegar no ambulatório de fono, até ele chegar lá, já vai ajudando bastante. Um conhecimento que agora às 9h pouca da noite, numa quarta-feira, a gente adquire, que nos ajuda a conduzir melhor um caso nosso que a gente atende no consultório. Então esse é o objetivo dessas reuniõezinhas da gente, lembrar de conceitos, teoria, mas pegar algumas coisas práticas que nos ajudem a cuidar melhor dos nossos pequenos. Então, boa noite para todo mundo aí, muito obrigado novamente, e é isso, nos vemos em breve em outros eventos por aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente, obrigada, boa noite. Boa noite.